Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Esse já é o número 54 na segunda temporada. Prometo que é a última vez que eu falo da segunda temporada. Toda vez eu falo isso. Aproveitando, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem a gente lá no Instagram. Parem esse vídeo no YouTube. Se você não é inscrito ainda, clique ali. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas aproveitem para ver quem mais vai acompanhar a gente aqui nessa conversa. E fiquem atentos aos nossos próximos episódios. Hoje eu tô aqui com Esdras, é Esdras, né? Esdras, não é Esdras. Não, é Esdras. Esdras, que vai falar um pouco pra gente de um tema que não é tão falado, um pouco mais nebuloso, mas dentro desse ramo de construção civil também. Então, Esdras, muito bom ter você aqui. Foi um prazer estar aqui com você, pra gente bater esse papo aí. Se quiser se apresentar pra galera. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre bom falar daquilo que a gente gosta, né? Eu me considero uma pessoa abençoada por trabalhar onde eu trabalho, por fazer o que eu faço, e falar sobre isso é sempre um prazer, né? Eu trabalho hoje na Construtora Laguna. Eu faço a parte de plataforma, que é uma espécie de ponte da incorporadora com o mercado imobiliário. E faço também uma parte de relacionamento ali, principalmente com corretores, com imobiliárias, que acaba sendo sempre uma lição, sempre prazeroso poder compartilhar experiências de vida, né? Hoje até nós conversávamos sobre como não existe mais uma fronteira entre o lado pessoal e o profissional. E uma coisa que eu acho do mercado imobiliário fantástico é você lidar com aquilo que a pessoa tem mais preciosa, que é a casa. Que é o lugar que você recebe seus amigos, que você descansa, é o teu refúgio depois de um dia de trabalho. E isso sempre me atraiu. Então, para mim é sempre um privilégio falar daquilo que eu faço. Tenho muito orgulho disso. Não, show de bola. Então, pessoal, aproveitem e já sigam o Esdras aí. Aqui vai estar o arroba dele no Instagram. Eu conheço o Esdras pelo LinkedIn, por incrível que pareça. Acompanho lá o conteúdo dele, porque esse mercado de construção, vendas, a parte mais comercial, não é um mercado fácil, é um mercado bem complexo, né? Ainda mais quando a gente fala de tickets um pouco mais elevados, um cliente um pouco mais específico. Então eu gosto do que você posta lá. Faz tempo que você tá na Laguna, você não caiu direto lá na Laguna, né? Você entrou nesse nicho aí por algum outro lugar, provavelmente. Sim, a minha história, né, até chegar aqui, é uma parte também que eu tenho muito orgulho, porque foi uma jornada que eu fui muito feliz nas escolhas que eu fiz, que me levaram a entrar na Laguna, né? E já estou indo para 4 anos agora, no próximo mês, de Construtora Laguna. Quase um ano fazendo a parte de plataforma. E eu entrei por uma porta diferente, né? O mercado imobiliário, principalmente a parte comercial, de corretagem imobiliária, geralmente vem pelo mercado. Eu entrei pelo meio acadêmico. Eu entrei no curso da Federal em 2013 de negócios imobiliários, por estar ligado à parte de interiores de alto padrão. Eu trabalhei quase 10 anos com o mercado de imóveis planejados. Trabalhei na Delano por 4 anos e pouco, e por 5 anos na Florence, que são uma das principais empresas aí do mercado desse mercado imobiliário de high-end, né, de altíssimo padrão. E eu procurei um curso, uma formação que fosse afim já à área que eu já atuava. Sempre gostei muito dessa parte comercial e sempre fui um apaixonado por arquitetura. Então eu vi nesse ramo de imóveis planejados um lugar que eu me encontrei, mas acho que uma característica minha é ser inquieto. Eu queria sempre mais. E eu
eu vi nesse curso da Federal, alguém me falou na época, olha, tem um curso da Federal que é considerado um dos melhores do país na área de negócios imobiliários. E eu entrei, só que... Era um negócio meio nebuloso ainda, né? Existia alguma coisa falando sobre isso assim, e tal? Negócios imobiliários, o que seria isso, né? Então eu olhei a ementa do curso e eu vi que tinha muita coisa ligada à arquitetura, ao direito, né? Mas nunca pensei em atuar diretamente na área. Na realidade, se você me perguntar por que eu fiz o curso, eu não vou saber te responder. Exato, de uma forma concreta. Eu fiz porque meu sonho sempre foi ser almejando isso, não? Não, pelo contrário. Mas foi uma decisão muito acertada, porque 4 anos após eu entrei em 2013 no curso da Federal, então em 2017 eu me formei. E foi bem a época que eu estava numa fase assim de querer trocar de ramo. Eu já estava indo há quase 10 anos já trabalhando com móveis planejados. E uma área que já em determinado momento me cansei, assim, eu queria algo mais. Você trabalhava na venda mesmo? Isso, projetar, fazer os projetos e vender, né? Então, é uma área... Até que hoje é até difícil você encontrar profissionais que trabalhem nessa área, porque isso envolve muitas competências, né? Você tem que entender de projeto, você tem que entender de pessoas, porque você tem que transformar os anseios, a rotina da pessoa num projeto. Só que você tem que ser comercial, porque é da onde sai a receita, né? As comissões. Por isso que eu fui levado de uma forma natural para a parte imobiliária. Eu já atendia construtoras como a Laguna, por exemplo, fazendo essa parte. Então o cliente comprava um imóvel ou estava construindo, era o momento que eu entrava. Só que em 2017 eu saí disso para abrir um negócio. Nada a ver com eu abri uma choperia e uma hamburgueria com 2 amigos, colegas de uma banda que eu tinha. Caramba! Uma banda de rock autoral. Conhecendo extras aqui, ó. Aqui agora. Hoje é difícil me ver, assim, mas eu tive mais 10 Você tinha anos. Cabelão e tal? Não tinha cabelão. Mas eu tinha essa... Então eu saí, fiquei... Só que foi eu aprendi na prática, assim, o que é empreender no Brasil, né? Você é empresário, você sabe... que nós estamos falando de uma tarefa que é das mais difíceis, e eu quebrei. Hoje eu olho com outros olhos. Hoje eu não penso assim, poxa, eu abri meu negócio e quebrei. Hoje eu penso que eu fiz um intensivão de empreendedorismo na prática, e que me ensinou muito, né? E eu me vi voltando para o mercado, né, de trabalho. Eu também não fiquei sentado lamentando, poxa, perdi tudo, que não era o que eu imaginava, que injusto. Eu falei, não, beleza, não deu, vou voltar. Foi a primeira vez, você vê, depois de ter me formado, que eu pensei, poxa, vou para o mercado imobiliário. Eu fiquei 4 anos estudando, já tinha essa intimidade em apresentar espaços, né? O vendedor de imóveis planejados, uma das coisas que ele tem que fazer muito bem é conduzir uma apresentação numa cozinha, num dormitório, falando sobre imóveis. E com o embasamento técnico que o curso me deu, e o conhecimento que eu tinha também já do mercado, para mim foi muito tranquilo, né? Porque transição é sempre difícil, né? É muito difícil, e é aí que eu falei, entrei por uma porta diferente, de fato, porque um bom percentual do mercado dos corretores de imóveis, eles vieram para o mercado por alguma... Poxa, a pessoa, sei lá, era motorista de caminhão, e vai para o mercado por uma necessidade, e acaba assim aprendendo no dia a dia, né? Não se tem uma cultura de você se aperfeiçoar para entrar nesse mercado. Então eu entrei por esse lado, e isso me ajudou muito, me abriu muito as portas e me fez ter uma visão do mercado
que eu estava entrando diferente. Uhum. E isso, né, ao longo desses anos que seguiram essa minha entrada no mercado, me ajudou muito a pensar, principalmente a acompanhar essas mudanças que não só para o mercado imobiliário, mas que o mundo viu acontecer, está vendo acontecer com a pandemia, por exemplo. Isso me ajudou a ser, de certa forma, mais resiliente a isso e olhar oportunidades no meio disso tudo aí, que eu acho que é um dos skills, umas competências que a pessoa tem que ter hoje, é justamente isso, né? Ser resiliente, olhar uma situação que ao primeiro olhar parece desfavorável, você vê naquilo uma oportunidade. É o velho fazer uma limonada com os limões que a vida dá. Eu acho que é mais ou menos por aí. E isso é complexo, né? Porque é legal de você ter saído de um ramo e daí saído totalmente, entrado em outro que não tem nada a ver, e daí voltado pro ramo, porque você volta talvez com um olhar de fora, né? Você fala, putz, mas eu podia ter feito isso, ó, se eu tivesse essa aproximação e tal. Você ganha experiência mesmo olhando, mesmo trabalhando fora, né? E eu acho que tudo eu acredito, né? Uma das coisas que eu acredito é que tudo que você faz, se você fizer bem feito, você vai levar lições para onde você for. Por exemplo, né? Eu falei que tem uma banda. Você tem a banda ainda? Não tenho mais. Mas esse convívio meu com a música, lidar com criatividade, fazer projeto, criatividade, tudo isso eu, de certa forma, foi somando as minhas competências e te dá, em algum momento, né, se você souber usar, olhar da forma certa para as experiências que a gente tem, ferramentas novas. E eu acho que isso, né, a gente fala de resiliência, de você saber se adaptar a fatos novos, mas eu vejo como isso, você pegar, poxa, deixa eu olhar aqui na minha caixa de ferramenta, o que eu posso usar da experiência que eu já tenho para me favorecer nesse momento. E eu sempre fui muito ousado nesse sentido, assim, eu fui pro mercado imobiliário de imóveis planejados, né? Depois de ter morado um tempo fora. E lá fora, né, morando na Europa, eu vi, poxa, se eu trabalhar lá no Brasil com o empenho que eu sou obrigado a trabalhar aqui, né, numa outra cenário, eu vou me dar muito bem. Essa percepção, né, de dificuldade que a gente tem quando tem uma experiência como essa, mudou. E tudo na minha vida, como acho que a maioria das pessoas, acontecimentos desfavoráveis, no caso de você empreender e quebrar, ou uma situação que você está fora, num ambiente diferente, passando por dificuldades, usar esses acontecimentos para direcionar, te dar mais força, né? Minha vida é marcada por muito desses capítulos, assim, essas viradas, acontecimentos a princípio desfavoráveis que levaram para um caminho novo, um caminho que lá na frente se mostrou muito favorável, muito produtivo. Então o Esdras de hoje, né, é o fruto disso, né? Do que teve banda, do que abriu o próprio negócio, do que quebrou, aí, né? É a soma de tudo, né? É a soma de tudo. Tem coisa boa que você talvez esqueça, mas com o tempo você vai absorvendo, as coisas negativas você transforma em positivas e soma junto e tal. No final a gente é sempre a soma do que passou, né? Tem que tentar sempre trazer o lado positivo das coisas, né? Porque, putz, que nem você falou, se ficar se lamentando lá, que merda, quebrei, meu, pô, que a economia é injusta, porque os clientes não entendem, pô, não dá, você já tá lá chorando até hoje, né? É porque a vida não é justa, né? Se você olhar por esse aspecto. E o mercado imobiliário, né? Voltar aqui pro tema mercado imobiliário, ele tem muitas histórias, assim. É interessante, né? Só para falar um pouco do que eu faço hoje, né? Eu faço a parte de plataforma da incorporadora, né? O que é isso?
Então, hoje, um corretor de imóveis, de uma imobiliária qualquer, ou um corretor autônomo, que porventura tem um cliente para um produto Laguna, eu faço essa ponte. Então, eu faço o atendimento junto com o cliente, faço uma negociação junto com o cliente, eu faço essa ponte. E essa experiência de você entrar em contato com centenas, milhares de pessoas, né? O mercado imobiliário é gigante. Gigante. Eu tô falando hoje, acho que, se não me engano, são quase 2.000 creches jurídicos em atividade hoje em Curitiba. Claro que, né, aí você tem vários segmentos, vários tipos de trabalho, mas é muita gente, né? E você ter, é um privilégio poder conversar com essas pessoas, e muitas delas você se vê ali na realidade e você ajudar nesse sentido. Poxa, eu passei por uma situação assim e tal, ó. Se você acreditar, se você se dedicar, você pode, de fato, né, distante daquele discurso motivacional vazio, barato, que a gente escuta muito por aí. Mas o mercado imobiliário, de fato, nessa área comercial, ela pode transformar vidas. E conheço dezenas de histórias assim de pessoas que deram uma guinada, hoje estão ricos, né? Mas que passaram em pouco tempo assim de uma necessidade de não ter dinheiro para pagar uma conta de luz para uma situação. Não é o meu caso, tá? Não tô rico, mas você vê, né? E até são exemplos que é legal você ver. Então, o mercado imobiliário, ele tem, dentro de tudo, assim, ele tem esse lado de mudar de fato a vida das pessoas. Então, o teu cliente, na verdade, não é teu cliente, mas é a imobiliária que tem um cliente que quer comprar. Hoje, sim. É o corretor. Hoje, tanto é que a minha comunicação hoje, tanto nas mídias sociais, no dia a dia, é para o corretor. Então, eu atendo hoje o corretor. Eu vou atender o cliente junto com ele, mas o meu cliente é o corretor. São as imobiliárias. Então, a minha comunicação, quem eu atendo é o corretor de imóveis. E você sempre entendeu isso, tipo... Porque provavelmente esse canal, por exemplo, esse cargo de plataforma, assim, de coordenar essa plataforma, nem sempre existiu, né? Um negócio recente, vamos dizer assim. Que houve necessidade e tal, e você se encaixou nisso e agora você se comunica com o teu cliente do jeito certo. E você tem que entender quem que é o teu cliente, né? Porque se você faz o teu marketing, sei lá, a forma que você se comunica com outro tipo de cliente que não tem nada a ver, não surte efeito, né? Às vezes fica bem perdido, né? Foi uma mudança, interessante essa pergunta, porque assim, eu trabalhei 3 anos sendo corretor da construtora, né? Nós chamamos no mercado de house, né? A house é o time próprio da incorporadora. E sempre existiu esse canal, só que até pela quantidade de empreendimentos, né, que a Laguna sempre teve, nunca era um canal com uma expressividade tão grande, né? A maior demanda, o braço principal de venda sempre foi a parte interna ali, até por ser um produto diferenciado. O atendimento é diferenciado. Você não vende um metro quadrado normal. Tem muito valor agregado ali, muita tecnologia embarcada. Então é uma venda técnica. Com a Laguna cresceu muito nos últimos 3, 4 anos, né? E daí surgiu essa necessidade de fato estruturar, e até pelo meu histórico dentro da empresa me convidaram, e a primeira assim, no primeiro momento eu me questionei se de fato, porque eu estava vindo já de um momento muito bom como corretor. Pô, vocês estão me sacaneando, né? Não, assim, foi uma coisa, não esperava, mas novamente, assim, eu sempre tive uma visão muito de arriscar. Né? Tudo que eu fiz, a minha trajetória aqui é fruto disso. Poxa, eu quero fazer uma faculdade, mas
sei lá, acho que em algum momento vai ser bom para mim isso. E fazer, e de fato acontecer. Então eu vi nisso uma grande oportunidade, assim, de fazer algo diferente. Eu sabia que é uma função que demanda muito mais trabalho. Se antes eu fazia uma média como corretor de, sei lá, 30, 40 atendimentos mês, hoje eu faço 120. Então... E não pode reclamar, né? Não, porque se der, faz 200, faz 250, dependendo do empreendimento, e dá, né? Exato. E uma das coisas, assim, que... Porque puxa muito isso, né? Esse teu... Porque é um mercado, que nem você falou mesmo, o cliente buscar direto a incorporadora para comprar, mas tem um mercado gigantesco fora disso, né? Então, quanto mais se publica, quanto mais você tá à vista, o cliente olha, mas tem um corretor que é parceiro e o corretor já vai conhecer você para fazer essa interface. Então, a chance de aparecer 500 pessoas é muito maior, né? Eu só tenho a agradecer nesse sentido, porque cada vez mais o mercado... isso não, assim, nem falo que não é mérito meu, né? A construtora Laguna, ela cresce o seu share, a participação no mercado cada ano. Hoje nós temos, assim, de uma maneira grosseira dizer, de cada 3 imóveis de altíssimo padrão vendido em Curitiba, um é a Laguna, esse ticket maior. Então, a participação hoje da empresa no mercado imobiliário curitibano é muito relevante. Naturalmente, o mercado imobiliário, imobiliários, corretores, isso é uma coisa que eu sempre falo para eles, você tem que estar preparado para oferecer o meu produto, porque se você não oferecer, alguém vai oferecer. Então fique tranquilo, teu cliente vai chegar ao meu produto de alguma forma, que seja por você, você que ganha a comissão. Mas o trabalho, principalmente em redes sociais ali, ajuda muito em você manter ser lembrado, né? A máxima de quem não é visto não é lembrado. Hoje faz todo o sentido mesmo, né? Muito mais. As pessoas hoje, veja, qual que é a quantidade de informações que você em 1 minuto ali passando no feed das redes sociais você é exposto. É muita concorrência. Então, a Laguna é uma das empresas do mercado, mas você tem várias incorporadoras disputando a atenção desse corretor. Então, hoje o trabalho ele está muito ligado a isso. Por exemplo, quanto mais visível eu for para o meu cliente, no caso o corretor de imóveis, mas isso se aplica também ao consumidor final desse corretor, a possibilidade de você fazer mais negócio é muito maior. É o que eles falam hoje do funil de vendas, né? Você precisa de um número X para você resultar numa venda. Então, quanto maior ali a boca do funil, maior é o final do funil, que é de fato os negócios que vão virar mesmo, que são resultantes. Então, nesse ponto é uma briga por atenção a todo momento. Então, trabalhar com comunicação hoje é essencial. E até isso me leva depois a gente começar a falar sobre um ponto que eu acho que hoje é uma das minhas grandes paixões, que é o personal branding, que foi o que me abriu as portas assim para chegar na função que eu tô hoje. Não, e faz diferença, né? Ajudou, assim. A gente fala assim, não, mas isso é balela, isso aí não faz diferença, mas quando você estuda com afinco, entende, tudo é questão de estratégia, né? Tem a pessoa que pode achar que não tem necessidade, nunca vai arriscar, não vai planejar isso e beleza, vai continuar onde tá. Se arriscar, entender, ver que faz sentido, mira para um público certo e tal, isso vira e traz coisas boas, né? Qual que é a tua experiência com isso? Você quis sempre aprender personal branding? Caiu de paraquedas? Você sabia o que era antes de... Nunca, não fazia a menor ideia. Até é engraçado, porque assim, no começo da pandemia, né? Começo de 2020 ali, todo mundo levou um susto. No final do ano, todo mundo estava assistindo lá na Itália,
no Japão, né? Aquela doença e tal. E aqui no Brasil, né? Poxa, a gente tá do outro lado do mundo e tal. Em algumas semanas isso virou ao ponto de, em março ali, todo mundo fechar as portas. Ninguém tava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Da mesma forma, a empresa reduziu a carga horária de boa parte da empresa. Automaticamente, né, isso impactou na questão de receita. Mas o comercial, não. Mesmo. Então, eu vi uma necessidade. Poxa, assim, agora mais do que nunca o comercial ele tem que ter uma relevância maior. E eu comecei a trabalhar com redes sociais, no sentido assim, eu nem tinha perfil, acho que de Instagram, se tinha, nunca tinha utilizado. E eu comecei a fazer vídeos. Como forma de, poxa, né, atingir, já que as pessoas estão em casa, elas não vão mais nos plantões de venda, né? Eu, como corretor da construtora, eu preciso encontrar uma forma, né? Você precisa de receita. Eu preciso de receita. Achar gente que quer comprar o negócio, né? E daí as redes sociais, não só eu, mas todo mundo, né? Todo mundo começou a fazer lives e tal. E aquela coisa meio que o mundo mudando de uma forma que ninguém conseguia nem entender o que estava acontecendo. E as redes sociais, elas se tornaram o principal meio de comunicação na pandemia, né? Todo mundo em casa. Só que eu comecei com isso, fazendo vídeos ali sem ter a menor ideia, assim, do que eu tava fazendo. Só que legal, todo mundo, poxa, que legal eles e tal. Hoje eu olho, né, você vê, poxa, é um começo, mas, né, todo mundo começa do zero, né? Só que em determinado momento eu comecei a me questionar assim, poxa, será que tá tendo efetividade que eu tô fazendo? Será que esse material, essa comunicação está chegando em quem precisa? Poxa, qual seria a estratégia? De que forma que eu vou falar e tal? E aí, numa dessas inúmeras lives que todo mundo viu nessa época, eu escutei falar do tal do personal branding. E eu falei, poxa, talvez isso pode ser um caminho, né? Eu não fazia ideia. A minha vontade era melhorar essa comunicação de redes sociais. E foi quando eu conheci o pessoal, a Daniela Vick e o Henrique Alexandre, que são um dos maiores nomes mundiais nessa questão de personal branding. E eu acabei contratando uma consultoria deles. E daí eu percebi que era uma coisa muito maior do que isso. Entender, né? Foi uma descoberta em relação à marca pessoal, né? Porque todo mundo tem marca pessoal, você tem, eu tenho. E o personal branding é a gestão estratégica disso, que envolve, uma das coisas que envolve é justamente a tua comunicação online, tá? Que tem que estar alinhado com a tua offline. E isso promove uma transformação muito profunda, principalmente no lado profissional. Eu até tenho uma frase esses dias que eu escutei, que o bom corretor não vive de comissão, vive de reputação. E como que você constrói uma boa reputação? Aí você deu uma chinelada, hein? Metade do pessoal. Mas é verdade, né? Infelizmente, a maior parte dos profissionais hoje no mercado imobiliário estão sempre atrás da próxima comissão. A qualquer custo. E isso você paga por alguma coisa. E a reputação, né, acaba sendo prejudicada. E isso não tem preço. Quer dizer, tem um preço muito caro que as pessoas pagam. E o personal brand, uma das coisas que ele proporciona é você construir uma reputação estratégica, né? Você não constrói uma marca pessoal. Marca pessoal todo mundo tem. O personal brand é a forma de você gerenciar de modo que a tua reputação, de modo que os teus stakeholders, toda a tua audiência tenha uma percepção positiva da tua pessoa. E para um corretor de imóveis, principalmente falando do alto padrão, que precisa ter uma boa imagem com os incorporadores, com todos os parceiros e principalmente com o cliente, a reputação dele é fundamental. Se ele faz um bom trabalho com o cliente, um trabalho profissional que valha uma indicação,
esse cliente que vai vir para uma indicação, ele já vai, assim, o negócio acaba sendo muito mais fácil. E isso vai construindo uma rede. Mas é algo muito novo. Eu costumo dizer que, assim, hoje a minha missão, quando a gente fala dessa questão de personal brand, é evangelizar. É mostrar para as pessoas que isso existe e o quanto isso pode impactar na vida das pessoas. Principalmente na vida profissional. Eu falo que é uma coisa recente, isso começou em 1997, assim, se a gente pudesse atribuir a paternidade desse personal brand, seria Tom Peters em 1997, quando ele escreve um artigo chamado The Brand Called You, a marca, né, você como marca. Isso revolucionou esse conceito, porque ele trouxe já fundamentos do marketing, do próprio branding, quando fala em marca, tudo para a marca pessoal. E hoje eu vejo uma relevância que aumenta cada vez mais. Onde o uso das redes sociais está cada vez mais difundido hoje. Quem que não tem um perfil de redes sociais? Né? Você falou, todo mundo tem. A gente acabou tendo contato através de uma rede social. Hoje, a maior parte dos parceiros que em algum momento entram em contato com a empresa, de certa forma é impactado por uma rede social e tal, e chegam até mim. Então, só que toda essa democratização, né, principalmente das redes sociais, ela traz consigo um monte de problema, né? Como que você vai se comunicar? Qual que é a maneira certa de você se posicionar? Será que o que você vai postar hoje nas redes sociais, será que faz sentido? Isso vai ajudar ou vai atrapalhar a tua marca? E nisso a grande maioria das pessoas, elas ficam perdidas, porque eu preciso fazer, principalmente na área do né, o corretor de imóveis. A gente vê uma pressão, né, silenciosa, né, para esse profissional se posicionar, trabalhar com as redes sociais. Eu vejo, assim, tem imobiliárias que pagam cursos, tem imobiliárias que premiam o corretor que mais foi ativo nas redes sociais, porque todo mundo sabe que hoje a maior parte dos clientes, hoje ir num plantão de vendas, por exemplo, não é mais a principal fonte de captação de cliente. Hoje a maior fonte está no online, no site, no Google, e hoje as redes sociais, elas figuram aí como uma das principais pontos de captação desses leads, né, desses clientes. E quem se posicionar melhor lá, quem trabalhar de forma mais estratégica, vai se beneficiar. E é difícil isso, né? Porque quando a gente fala de rede social para captação de clientes ou de leads, enfim, ainda não tem uma estratégia, ou talvez nunca exista uma estratégia assertiva, né? Um negócio assim, você vai fazer isso, vai dar certo, vai na fé. Talvez ele te traga um pouco de resultado, mas ele não vai te dar garantia. Porque são N fatores, né? Você tá falando de personal branding, por exemplo. A pessoa que não quer, não é que não quer entender, mas talvez não entenda ou seja meio cética para isso. Não, então quer dizer que eu não posso postar nada da minha vida pessoal. Calma. Não quer dizer que então eu posso postar só a vida pessoal. Calma, também não. Então é muito razoável, né? Você tem que tomar muito cuidado com as máximas e as mínimas para não dar um tiro no pé ali e fazer uma coisa errada. Mas se você tá na rede social, beleza, você já tem um pontinho. Se você cria conteúdo, você tem mais um pontinho. Se você cria pro teu público, que daí já você tem que saber quem que é o teu público, exato, já é outro pontinho, né? E é engraçado, né? Porque assim, hoje todo mundo consulta as redes sociais. É normal, por exemplo, um corretor que atenda um cliente, por exemplo, poxa, quem que é essa pessoa? O que ela faz? Qual que é o nível financeiro dela? Como que é a vida dela? Ou um empregador que faz a entrevista, poxa, gostei dessa pessoa. É automático a pessoa entender, poxa, como que ela
eu vi aqui o offline, né? O presencial. Mas como que ela se comunica no online? E assim, hoje está tudo muito fundido. Foi muito pouco tempo atrás. Inclusive, quando eu entrei no mercado, a empresa que eu trabalhava, eles tinham essa política de você ter um perfil profissional diferente do perfil profissional, com todas aquelas regras. E a pandemia acabou com isso. Alguém tinha alguma sombra de dúvidas que se isso era o jeito certo de fazer essa separação? Hoje, eu acredito que ninguém tem mais isso. Né? E quem tem, eu acho que tem que mudar o quanto antes. Porque as pessoas, elas compram imóveis, assim como compram qualquer coisa, por conexão. Com pessoas, Com né? pessoas. As pessoas compram de pessoas. E quando a gente fala de casa, mercado, você está falando de uma coisa muito pessoal. Quando você vê, se você é pai, tem filhos, e você conversa com outro pai, automaticamente você cria um elo, algo em comum, né? Por exemplo, a gente fala de identidade, né? Nós temos uma tendência natural a procurar sempre pessoas que tenham coisas parecidas com você. Quando você conhece alguém, você vai de forma intuitiva buscando informações para saber se você vai confiar nessa pessoa ou não. E é uma coisa que todo mundo faz, é automático, né? Se você começa a conversar com uma pessoa sobre política, se ela fala qualquer coisa que contradiz o que você pensa, automaticamente você, opa, essa pessoa, né, nesse ponto. Se ela fala uma coisa que você não concorda, que não é, ao invés de aproximar, você vai repelindo. E hoje as mídias sociais, elas têm que ter uma compreensão do que você vai o que você vai dosar de informação para você não pegar a tua reputação e acabar com ela em um post. Nós estamos vivendo na era do cancelamento. Se você faz um comentário infeliz, você pode ser cancelado, você pode perder o emprego, você pode ser perseguido, você pode ter a tua vida virada de pernas pro ar por conta de um comentário que você faz. E não é nem questão de tipo, não, mas é minha opinião, eu posso colocar. Quando a gente mistura o meio comercial, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes você pode estar levando pro buraco a empresa que você trabalha, enfim, são N fatores e hoje a liberdade é muito contida, né? Infelizmente. Relativa, talvez. Porque se você for expor, às vezes, todas as suas opiniões, putz, talvez isso pode jogar a tua vida numa loucura tão grande que, putz, era só não ter falado, talvez, e tá tudo bem. Tá resolvido, vida que segue, né? E hoje, né, você postou na internet e já era. Já era. Você não tem mais controle sobre essa informação. E, né, na verdade, isso tudo explica porque muita gente, às vezes, é um mega de um profissional, faz o trabalho certinho, mas nunca consegue ser promovido, por exemplo. Acho que todo mundo conhece, ou já passou por isso em algum momento da vida, ou conhece alguém, colega de trabalho, que nunca consegue. E muito disso não está atrelado à tua competência técnica. Há um tempo atrás se falava muito, ainda se fala sobre inteligência emocional. Só que hoje, posicionamento, a forma como você comunica da tua marca, de quem é você, é a diferença, né? Para que você vá por um caminho de sucesso profissional ou um caminho de estagnação, automaticamente de frustração. E é a isso que eu devo, assim, ao meu entusiasmo e um encantamento com essa questão do personal branding, inclusive que me levou hoje eu faço um curso de certificação internacional na área para poder, porque da forma como que isso impactou a minha vida, hoje eu tenho certeza que isso pode impactar a vida de outras pessoas. E assim, no mercado que eu estou trabalhando. Então é uma coisa que eu sempre tô falando a respeito. Quando eu posso, eu falo a respeito disso,
Porque eu acredito que muito do mercado de trabalho nessa área, ela vai estar atrelada à boa administração da tua imagem, da tua marca. Então, você saber que você pode chegar onde você quer chegar com estratégia, não de forma aleatória, né? Talvez chegue, mas talvez daqui a 30 anos. É difícil. Tem uma frase de Sêneca que diz assim, ó: qualquer vento é favorável para quem não sabe para onde está indo. Mais ou menos isso. E é isso. A maior parte dos profissionais da área trabalham a próxima venda. Nisso passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você se vê no mesmo lugar. E daí, para onde que eu vou? Gerenciamento de carreira no mercado imobiliário, quando a gente fala área comercial, é um dos pontos que mais são obscuros. As pessoas não sabem muito bem o que fazer, não sabem muito bem como lidar com esse novo mundo, né? Até alguns meses atrás falava-se do novo normal. Hoje já é o normal, né? Não existe mais. Hoje isso já tá... Tem o antigo normal. Hoje já é o normal, é isso aí, não é mais o novo normal. E existe essa dificuldade mesmo das pessoas entenderem os limites, como fazer, como não fazer, para onde que eu vou. E daí você vê muita gente falando, vamos dizer assim, o que não deve por não entender sobre isso, ou trata de um tema de uma maneira muito simplista, tipo 3 regras para você, 3 dicas para você ser um profissional de sucesso. Sabe aquela coisa, aquela solução pronta, tal? O personal branding se contrapõe totalmente a isso. Quais são essas 3 dicas? Agora eu também gostaria de saber. 5 dicas, mude, vai de um lado pro outro. Então, nós estamos vivendo na era do cancelamento, mas estamos vivendo a era dos coachings também, né? Tem muita gente que vai para essa área de tentar ensinar tudo, às vezes até falam coisas legais, mas não entregam nada. Esse é um outro ponto também. É o famoso coach financeiro pobre. Né? Ou o cara que ensina você a vender, mas nunca vendeu mesmo, tal. Então isso também o personal branding, ele trabalha, né? Então o personal branding não é simplesmente selecione o que você vai fazer. Você vai postar um post sobre a tua trajetória, ou você vai postar uma foto no churrasco da família tomando Kaiser? Na realidade, não é só isso. Existem, as pessoas às vezes confundem personal branding com marketing pessoal, né? Não, são coisas... O marketing pessoal faz parte do personal branding, porque é uma estratégia de você comunicar as suas competências, o que você é bom, o que você já fez, de modo a construir autoridade, de modo a construir a sua reputação. Mas não se resume a isso. E também a marca pessoal você não cria. O personal branding é de dentro para fora. Você já tem uma marca. O personal branding faz com que você trabalhe ela de forma estratégica. E nisso envolve, sim, por exemplo, as minhas redes sociais, né? Qual que é a imagem que eu preciso passar para minha audiência? Se eu preciso passar uma imagem de confiança, de seriedade, automaticamente você vai entender o que vale a pena ou não você mostrar. Você vai mostrar, fazer uma foto, você de pijama lá no domingão? Não. Isso vai trazer mais uma coisa negativa do que uma coisa positiva. Se o teu público não for suscetível a isso, não... Isso pode, aliás, falar assim, poxa, até, tive uma ideia daquela pessoa, mas olha isso. Então hoje, acho que o bom senso, um pouco de bom senso nunca faz mal, nunca fez mal e nunca vai fazer mal. E hoje mais do que nunca. Então assim, pode postar, alguns aspectos da tua intimidade, pode, desde que isso comunique com a tua audiência. Poxa... E se você, é que nem você falou, se você é assim na vida real, né? Exato, tem que ter coerência. Porque se você é essa pessoa, se você se demonstra assim, independente do padrão da pessoa, sei lá,
falando do ramo imobiliário, pô, a pessoa vai comprar uma cobertura, tem 50 milhões de reais a cobertura. Você conhece ela, tem empatia, e você conversa com ela já e tal, ela te segue nas redes sociais, já sabe como você é. Você tira sarro dela, enfim, e cada um brinca e tal. Se você atingir o teu público dessa mesma forma, não tem problema. Agora você não pode ir no Instagram ali, daí você brinca com a pessoa e tal, e você é uma pessoa extremamente formal, totalmente diferente do que você se apresenta, né? Isso deve ser muito complicado, né? Você tem ser uma outra pessoa. A gente fala que você tem 3 Cs no personal branding, né? A primeira é a clareza. Você tem que ter claro qual que é a tua missão, teu propósito. Não uma missão de vida. Isso é difícil, né? Você ter uma coisa que tem algumas pessoas que têm mais clareza em relação a isso, outras não. Mas clareza no sentido do que você quer comunicar, como que você quer ser visto. Se você não souber disso, né, aquela história do vento, né, você não vai identificar qual vento é favorável. Então Tá tudo bom. Você tem que ter uma clareza do que você quer fazer, o que você faz, para quem que você quer comunicar. Da clareza vem a coerência. Você tem que ter, a pessoa, ela tem que ver a mesma pessoa online e a mesma pessoa offline. O que adianta no online, lá no meu perfil do Instagram, por exemplo, eu colocar que eu, mais de 500 bilhão em negócios fechados e tal, e daí na prática você não sabe vender, você não sabe fazer um bom atendimento, né? Então, não adianta comunicar, criar uma expectativa lá em cima e você entregar lá embaixo. E esse talvez seja um dos pontos mais difíceis, né? Se você seguir o contrário, entregar mais, a própria entrega, ela vai falar por si só. Não que você não tenha que fazer o teu marketing pessoal. Mas se você não entrega, aí fica uma autopromoção vazia, né? E tem a questão da constância. Não adianta você comunicar de forma esporádica o que você faz. Você tem que ter uma constância nessa estratégia, principalmente de redes sociais. O que é muito difícil, né? Criar conteúdo ou você fazer coisas relevantes sempre, né? Exige muito. Tanto é que cada vez mais as pessoas elas estão terceirizando isso quando entendem o quão importante, o quão eficaz pode ser isso para gerar resultados. Você acaba se recorrendo a profissionais, que é ótimo, porque o resultado, principalmente no mercado imobiliário, o resultado de um bom posicionamento, financeiramente falando, é muito, muito relevante. Às vezes a pessoa ela quer ter resultado, na maioria das vezes é assim, né? Você quer ter resultado, você quer se destacar, mas você não quer investir. Ou você quer investir depois que você já se destacou, só que você ganhou, não dá certo. Você tem que ter. Então, eu tô falando isso no mercado imobiliário, mas se você for pegar em qualquer profissão hoje, eu atendo muitos médicos, pessoas da área da saúde ou profissionais liberais que cada vez mais estão indo para o online para se posicionar, porque a concorrência hoje é muito grande da atenção. Só que não adianta você despertar lá a atenção do cliente, no caso do profissional da saúde é um paciente, aí chegar lá, ele vê, poxa, é outra coisa, outra pessoa, nada eu tava esperando né? E quando vê isso aqui, então você vê, são coisas que tem que caminhar juntas. Tem que estar interligado, porque senão tem que estar não interligado, vai fazer sentido. Exato. Né? E tem que ter essa coerência. Hoje é muito fácil você identificar a pessoa que não tem essa coerência. É muito fácil. E isso depõe de uma forma muito negativa para a imagem, para a marca da pessoa. E você vê essa percepção de que você tem uma marca, de que tudo que você faz está comunicando dessa marca, que tudo que você faz ou deixa de fazer está contribuindo para a tua reputação. Quando você tem essa consciência, automaticamente você começa a olhar de forma mais cautelosa para tudo. Puxa, será que isso vale a pena? Será que às vezes não vale a pena eu
não brigar, né, criar uma situação nesse sentido com o cliente e lá mais para frente ter um retorno maior. Então são coisas que são resultados desse despertar de consciência para isso, né? E esse artigo do Tom Peters de 1997, ele traz esse olhar mesmo, né, para as pessoas como marcas. E como qualquer marca, qualquer produto, se você não investir no marketing, se você não investir no brand, se você não procurar colocar ele no lugar certo lá no supermercado, tudo isso influencia o resultado. Não, ainda mais a gente falando desse tipo de coisa, claro que tem áreas que vão ser muito mais afetadas que as outras, né? Porque você vende um produto bem específico para uma indústria que só compra aquele tipo de produto. Talvez o teu marketing seja diferente, mas quando a gente fala do mercado imobiliário, por exemplo, com clientes com ticket, que compram com ticket alto e tal, é cada vez mais cuidadoso, né, o teu personal branding. Você tem que cuidar cada vez mais, porque é muito específico, né? Talvez um deslize ali leve toda a tua trajetória por água abaixo, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você sabe que assim, uma das maiores dúvidas que os corretores têm quando fala de trabalhar com um produto de altíssimo padrão é como eu ter acesso a esse cliente, de que forma eu vou conduzir o atendimento a esse cliente. E de fato, quem não tem essa percepção está totalmente fora, porque de fato você está falando de um outro nicho. Motivação de compra, né? O que leva, por exemplo, uma pessoa a comprar um imóvel? Eu estava vendo esses dias uma pesquisa recente. Para 86% dos brasileiros, o sonho de ter a casa própria é o que é mais importante. Então, ter uma casa para a maior parte da população, ela envolve um sonho, uma coisa que é um teto. Independente aonde, né? Um teto que ela possa chamar de meu. A gente trabalha com uma necessidade rudimentar, assim, básica, né? Agora, quando você pega o altíssimo padrão, não é isso que move ele. Foge dos 80 e poucos %, né? Não tem nada a ver. O que motiva ele? Eu sempre falo assim, a motivação do cliente de altíssimo padrão, ela é muito frágil. Em que sentido? Ele já mora super bem. Poxa, eu moro aqui numa cobertura animal, moro numa casa fantástica, tô bem, tô confortável. Tem sempre alguma coisa ali que incomoda, porque senão ele não estaria pensando. E o que é essa coisa? Enquanto para esses 86% da população é uma dor aguda, uma necessidade, de primeira necessidade, para esse público não. É uma coceirinha ali Olha de novo a propaganda ali. E tal. Então, então, entender isso é fundamental. Porque você tem que conduzir o processo de forma fluida. Se ele em algum determinado momento questionar a segurança que você está conduzindo a operação, se em algum determinado momento ele perceber que alguma coisa não está legal no processo, ele vai sair fora. Então, e não é uma pressão no último dia do mês que vai fazer ele comprar. Então, é uma condução desse processo de compra diferente. Que envolve experiência, que envolve, acho que principalmente, né, a pessoa, o profissional, entender essa pessoa. Uma coisa, né, que eu até estava falando esses dias, muita gente fala assim, eu sou especialista em imóveis de alto padrão. Eu estava pensando nessa expressão, né? Você escuta muito isso. Muita gente diz, não, eu sou especialista em imóveis de alto padrão e tal. O que é isso? O que é ser um especialista de imóveis? Aliás, o cliente precisa de um especialista de imóveis de alto padrão? Eu acho que não. O cliente precisa de um especialista em atendimento de alto padrão. E o que seria um atendimento de alto padrão? É você ter a capacidade de identificar
quais são as necessidades, as dores, né, que levou essa pessoa a procurar. Que é muito diferente de uma venda normal, né? É de uma diferente. Venda, não é um varejo, né? Se você, o profissional do comercial que entende isso, em qualquer segmento ele vai se dar bem. Mas quando a gente fala ali de imóveis, e nesse segmento de altíssimo padrão, ter o foco no cliente e não no imóvel faz toda a diferença. E é aí que eu questiono a questão especialista em imóveis de alto padrão. Você vai olhar para quem? Para o imóvel ou para o cliente? E isso faz toda a diferença. Quando você olha para o cliente e busca entender o que motivou ele a sair do conforto da cobertura dele para olhar para o lado, para ver o que tem, e isso pode ser desde ele tá morando num bairro que já não faz mais sentido para ele, ou tá passando pela síndrome do ninho vazio. O que é isso? É aquela fase que os filhos vão embora e fica lá um casal num imóvel muito grande. Esse é um dos grandes problemas desse segmento. Tem uma casa grande com piscina, já não faz sentido. O excesso de metro quadrado que ele tem hoje, em função da saída dos filhos de casa, acaba sendo um problema. Tá? Só que essa diminuição de espaço às vezes nem se reflete necessariamente em metros quadrados, mas o estilo do imóvel, né? Às vezes, o que é normal, às vezes a pessoa mora lá numa casa de 500 metros, 600 metros, aí eu preciso de um imóvel menor. Só que quando ela começa a ver plantas menores, a mulher fala, poxa, não, eu não posso abrir mão dos meus armários. Mas eu não posso abrir mão. Quando na verdade o que ela precisa não é de um imóvel menor, é sair de um apartamento, de uma casa para um apartamento, onde as necessidades daquela fase da vida vão ser supridas. E quem que vai entender isso? É o corretor. É ele que vai entender e falar, olha, a mesma coisa você vai no médico. Você vai lá com uma dor, um incômodo. Se você soubesse o que você tem, você iria numa farmácia e chegava e pedia o remédio. Mas você precisa passar por um especialista para ele te diagnosticar. Ele vai te fazer um monte de perguntas, ele vai te pedir alguns exames e depois ele vai falar, olha, você tá com uma dor no joelho, mas você tem um problema na tua coluna e tem que tratar. Sério? Toma esse remédio que vai melhorar. E você vai e toma o remédio, porque Então esse é o trabalho, esse é o que eu vejo um atendimento de alto padrão. Até porque se o cliente busca, quero comprar um imóvel, por exemplo, e você apresenta, às vezes não é aquele tipo de imóvel que vai atender a dor dele, né? Às vezes, calma, tem um outro que vai lançar, ou tem esse outro aqui que se encaixa melhor e tal. Isso faz, que é o que você tá falando de talvez não ser especialista no imóvel, né? Porque se você quer vender aquele apartamento, você vai tentar vender a qualquer custo, mesmo o cliente, às vezes, tá, beleza, eu compro, tá, não sei, será que eu compro, não compro? Mas não é o que ele precisa, ou não vai atender as necessidades dele, né? E às vezes a pessoa compra, isso acontece, né, eu sempre falo, é raro, mas acontece sempre, do cliente comprar um imóvel, e daí depois ele perceber, poxa, não é disso que eu estava precisando. Eu não vi esse detalhe e tal. Então por quê? Porque esse atendimento não foi feito da forma como deveria ter sido. Então, eu sempre parto da premissa hoje, nessa experiência lidando com esse cliente, de que na grande maioria das vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Você vai coletar as informações, escutar ele para identificar isso. Poxa, você está procurando uma casa nesse bairro, mas na realidade, olha só, se você conseguir isso, olha o que isso vai significar. Você vai estar longe desse aspecto da tua vida que essa localização implicaria. Isso vai resultar nisso. Será que é isso que você quer? Não é. Automaticamente o cliente vai criando uma imagem de um profissional de fato que está ali atendendo ele, e isso gera uma fidelização, e que é um dos pontos mais difíceis do profissional hoje, do corretor de imóveis, conseguir. São raros os casos que você tem clientes fiéis ao profissional, e muito está atrelado a
a esse tipo de trabalho. Você colocar o imóvel, a comissão que porventura a venda vai gerar acima da necessidade do cliente. Foco no cliente é uma coisa que você escuta sempre e da boca para fora. Da boca para fora, às vezes a pessoa até reposta aquilo, fala, mas na prática ela não sabe o que significa foco no cliente. Né? As pessoas hoje elas são muito carentes. Todo mundo tem carência de se comunicar, de ser ouvido. Então, e assim, eu, você, todo mundo. Então, quando você tem essa sensibilidade de escutar a pessoa, dar oportunidade para ela falar, dizer o que é importante para ela, não o que eu acho que é importante. Você consegue ter ferramentas, ter dados, ter informações para de fato diagnosticar, né? Nós estamos falando de diagnóstico, diagnosticar a real necessidade do cliente e oferecer. Aí sim, aí você vai receitar um remédio para ele, né? Um imóvel, e vai apresentar aquele lá, né? Não oferecer várias opções, né? O que é normal o cliente for atrás de um anúncio e tudo, e o corretor mandar uma lista de links para ele ver e tal, para ele. A pessoa não quer isso. Só quer, de forma até indireta, assim, ela quer ver tudo que tem disponível mais dentro do que ele precisa. E às vezes isso significa um imóvel. Mas por isso que é bom entender bem antes. Eu falei, não, mas é isso que você precisa. Não, vai lá que você vai gostar. E quando esse tipo de postura, quando você tem essa compreensão, esse domínio da situação de mostrar de fato o caminho, você poupa tempo dele. E daí, falando desse cliente de altíssimo padrão, né? O tempo dele é muito precioso. Vai ficar perdendo tempo em visitar vários imóveis, daí num determinado momento, como a motivação dele é muito baixa, ele deve se frustrar e às vezes deixa de comprar, de realizar, porque não conseguiu ter uma experiência que conduzisse ele ao fechamento. É mais fácil abandonar a operação, eu tô bem aqui, deixa isso para um outro momento, do que persistir naquele desgaste. A não ser que seja necessidade mesmo, né? Aí que muda. Por isso que entender, entender quem que é esse cliente, qual que é a motivação dele. É claro que não é uma regra, né? Às vezes a pessoa pode estar numa situação que ela precise mesmo. Né? Às vezes, hoje é normal, às vezes, um casal se separar. E daí sim, poxa, eu preciso de um imóvel, me separei, eu preciso me mudar amanhã. Mas é raro, né? É raro, não é o padrão. A gente fala de ciclo de compra, né? Esse momento médio do cliente entrar por um anúncio e até a efetiva compra, nesse segmento, às vezes demora 1, 2, 3 anos. Por conta dessa motivação ser baixa. Você não tem um problema, uma dor forte suficiente que te motive a fechar o quanto antes. Que é bem diferente do que você estava falando, né? De ter necessidade de ter um imóvel. Não, quero sair do aluguel e quero uma casa, quero um apartamento. É bem diferente, né? Porque a forma de você vender, de você apresentar é outra, né? Então... não, exato. E daí que... Aí você entra num outro, né? Acho que numa outra parte. Acho que por ordem de importância, esse espaço que o cliente tem para falar, expor as necessidades dele, é prioridade. Por que é prioridade? Que é o que vai conduzir o teu atendimento. Existe uma técnica de vendas que chama spin selling, não sei se você já ouviu falar, que é que é para venda de mais agregado valor, mais difícil, mais complexo. Exato. É uma técnica que você pode aplicar em praticamente tudo, mas no mercado imobiliário ela é muito efetiva, porque o S é de situação. Você tem que mapear a situação daquela pessoa, o que está levando ela a procurar imóvel, o que levou ela a sair ou a ela clicar lá num anúncio, cedendo as informações dela, né? Para alguém trazer uma informação, né, uma solução. Aí o problema, que é o P, né, de spin, dedicou o problema,
Aí, o que esse problema implica? Que daí você pega um problema e você fala, vamos tratar esse problema, colocar aqui na mesa. É esse aqui, é o problema, que é a região, é o tamanho do imóvel, é o padrão do imóvel, vizinhança, identificar e colocar isso numa implicação real para ele entender que de fato ele tem um problema que precisa ser resolvido. E o N da resolução, que é o remédio, que é a receita que você vai dar. Então, isso aqui vai... então, essa técnica, o Space Sailing, ela passa por essas etapas de mapeamento, de entender a motivação, de entender o problema. E isso é muito, muito, muito particular. Né? Por isso que se você não entende... Por isso que é difícil, né? Você tem que difícil. ser um muito bom ouvinte. É difícil. Pra não só ouvir, mas interpretar, né? E daí isso daí traz um monte de coisas. Imagem, por exemplo, quando você lida com um nicho, você sabe muito bem disso, que você tem que criar uma conexão com a pessoa. Quando a gente fala de imagem, o cérebro humano demora poucos segundos para criar uma imagem da pessoa. E isso, o primeiro momento é a forma como você se veste, é o teu tom de voz, a forma como você se posiciona, como você anda. Então, é um monte de informação dentro daquele instinto de, será que eu vou gostar do Alexandre? Será que eu dou abertura para ele me atender? Será que eu deixo a gente criar uma conexão que vai levar ele me atender a comprar uma casa, um apartamento de 5, 10 milhões? Tudo isso também faz parte. Então, quando a gente fala das 3 dicas, isso eu vejo muita gente aí nas redes sociais querendo trazer fórmulas infalíveis de sucesso, de venda. É que tem um público muito grande pra isso, né? Porque a pessoa que, às vezes está desesperada, não consegue vender ou não consegue sair daquele mesmo ciclo e tal, ela compra esse tipo de coisa, né? Ela que vai em busca não, esse aqui vai funcionar pra você. Esse marketing funciona batata, só que não é eficaz, né? Tudo que promete uma solução rápida, geralmente é furada. E assim, né? Quando a gente fala no mercado imobiliário, isso é uma coisa que é o tempo que te ensina isso. Você pode fazer tudo certo. Você faz o S lá do SPIN, o P, você usa a implicação da jeito certo, você oferece o imóvel certo. E não é sinônimo, não é garantia de que o negócio vai acontecer. Por quê? Porque até um determinado momento está na tua zona de influência. Você pode controlar um bom atendimento, você pode controlar você ter a informação correta do produto que você vai ofertar. Mas a venda está na mão do cliente, a compra, a decisão de compra. E isso é um dos motivos que causa maior frustração para o corretor, principalmente quem está entrando no mercado. Por quê? Fiz tudo certo, mas o cara foi lá e comprou do outro lugar. Aí ele começa a dar tiro no pé, porque ele começa a vir com uma estratégia de agressiva, de criar... o gerente tá maluco. E não é assim. E é importante ter essa percepção, entender que o jogo é dessa forma, para não gerar frustração. Poxa, o cliente não comprou. Claro que esse senso de você analisar o processo para ver onde você errou é extremamente importante. Mas chegar no momento, não, de fato tem alguma coisa ali, alguma informação que eu não sei. Às vezes essa pessoa está esperando a venda de um outro imóvel que às vezes ele não fala, a maioria fala, mas às vezes ele não fala. Às vezes ele está esperando um recurso que está para vir, às vezes não vem muito certo. Ou às vezes acontece, como aconteceu esses dias atrás, estava tudo certo, caminhando para fechar um imóvel, uma cobertura, e daí, assim, às vésperas do negócio concretizar,
nasce o primeiro neto do casal, do cliente. Aí mudou tudo. Não, peraí, agora mudou e tal. Também. A motivação deles não era uma coisa necessária, eu preciso disso. Surgiu uma situação nova que mudou. Então, a reação desse profissional a isso também vai contar muito para que se aquele cliente vai querer continuar sendo atendido por ele. Porque daí é onde você mostra mesmo, poxa, você só queria vender para mim a qualquer custo e você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Então isso pode ser fundamental para você fidelizar o cliente pro resto da vida ou perder ele pro resto da vida. E esse é um mercado que eu sempre comento com o pessoal que tem que tomar muito cuidado, porque o bom serviço, a honestidade tem que sempre prevalecer, né? Porque se você, nesse caso aí, por exemplo, tá todo mundo ansioso e tal, pô, vai ser um imóvel legal de fazer a venda, e daí o cliente desiste e tipo, então não compra, então, não sei o que. Tratou com indiferença ou pisou na bola ali, já era. Todo mundo é assim, né? Principalmente quem trabalha com atendimento. Eu sou muito exigente em relação a isso, porque eu procuro ter excelência em tudo que eu faço em questão de atendimento. Então, às vezes você vê algumas situações, seja comprar um sapato, ou comprar um carro, enfim, comprar um imóvel, e assim, o cliente de alto padrão, de altíssimo padrão, ele não vai se limitar, dificilmente ele vai se limitar à compra daquele imóvel. Ele vai comprar, isso é uma coisa, né? Falando um pouco da Construtora Laguna, grande parte dos nossos clientes acabam comprando 2, 3, 4 vezes. Né? Então, por quê? Porque ele tem um filho hoje que está estudando, ele vai se formar, ele vai precisar de um imóvel para ter um escritório, um consultório, seja lá o que for. Ou ele vai dar um imóvel para o filho quando ele casar. Ou ele vai comprar uma outra casa porque o casal está achando o imóvel muito grande ou muito pequeno. Ou a mãe dele precisa de um espaço privado. Ou ele quer simplesmente investir, ele tem lá um recurso, principalmente, né, nesse cenário que a gente tem, econômico, geopolítico, tudo bagunçado. O mercado imobiliário na pandemia, né, ele se mostra cada vez mais como uma boa opção de investimento. Então quem que ele vai recorrer? Aquele profissional que conquistou a confiança dele, né? E todo mundo de forma indireta quer ter uma pessoa de confiança. Todo mundo quer ter, de fato, um mecânico bom. Esse é o melhor exemplo, eu acho. O mecânico de confiança. Em qualquer área, segmento, mas todo mundo quer ter um mecânico bom. O mecânico de confiança, o marceneiro de confiança, isso era uma coisa que era corriqueiro, assim, no dia a dia. Que às vezes até para um negócio que não tem nada a ver, o cara vai te ajudar, né? Exatamente. Então, por que no mercado imobiliário você vê pouco isso? Está muito atrelado a isso. E você poderia... isso é uma coisa que tem que ser muito ensinada e mostrada para corretores mesmo, que esse é um cuidado que vai perpetuar a profissão, que vai perpetuar a comissão, se é nisso que a pessoa pensa, enfim. É isso que vai perpetuar. Porque é uma venda demorada, mas você vendeu, calma, que pode ser uma venda recorrente. Pode ser que seja uma recorrente de 2 anos, mas vai ser uma recorrente de 2 anos. Recorrente no sentido desse cliente indicar para outra pessoa. E quando todo mundo quer também ter uma indicação. Poxa, preciso de um cardiologista. Se você ou alguém da tua confiança fala, poxa, tem um cardiologista excelente e tal, fala com ele. Você vai lá. Você nem pergunta muito, Você não pergunta muito, porque você tem um lastro. Alguém que você confia indicou esse profissional e você vai lá. E esse cliente que comprou recentemente, ele vai estar, de repente, num jantar, num restaurante com os amigos, numa festa, e, eu preciso comprar um imóvel, fala com fulano. Lembra que eu falei dessa frase, de que o bom corretor de imóveis não vive de comissão, ele vive de reputação? Isso é a reputação dele. Não, falei, esse corretor me atendeu super bem, foi super profissional, não foi chato de ficar me cobrando, soube identificar o meu tempo e tal. Opa, é essa pessoa que eu quero. Aí ela vai entrar em contato. E é isso que faz uma carreira de sucesso no mercado imobiliário.
É você construir essa reputação de profissionalismo, quando a gente fala desse altíssimo padrão, de confiabilidade no sentido de, né, muitas pessoas não querem, elas são muito reservadas em relação a isso, não querem. Eu tenho um caso, por exemplo, cuidado. Eu tenho um caso, eu tenho que dar um pause. Não, eu tenho uma cliente que eu atendia e, enfim, né? Atendi ela por um tempo, eu fui para trabalhar na construtora Laguna e em determinado momento, né, ela retomou comigo o contato e eu comecei a atender ela, ela acabou comprando um imóvel lá da construtora. E em determinado momento, o irmão dela entra em contato comigo e tal. E ele vendo um outro imóvel que não sei o que, e em determinado momento ele fala, olha, a minha irmã quer também comprar um imóvel, fala com ela, o nome dela é tal. Na mesma hora eu falei, nossa, esse nome, será que é essa pessoa que era a minha cliente? Mas na mesma hora eu me questionei, poxa, se ele está indicando ela, então ela não falou que comprou. E de fato, ela comprou o imóvel, ela foi contar para a família 2 anos depois, quando recebeu o imóvel. Quer dizer, e foi engraçado que a primeira pergunta que depois que ela me fez, ela falou, você não contou para ele? Eu falei, não, de forma alguma, né? Quem sou eu para falar que você comprou? Então, dentro da família e não é a situação de que eles não se dão bem, pelo contrário. Mas é privacidade, né? Quer privacidade, quer manter aquilo, né? Tinha idealizado, né, chamar a família para mostrar a conquista dela, né? Porque daí o imóvel já não é mais para morar, porque já morava bem, tinha mais 2, 3 apartamentos, mas a conquista que ela chegou num nível de comprar um Laguna, que é um produto que hoje no mercado é uma grife. Você não fala, comprei um apartamento da Laguna, não. Comprei um Laguna. Então, tá atrelado a essa conquista, né? Daí o imóvel já não é mais o sonho. Pode até ser um sonho no sentido de quem sonha em ter um Porsche, uma Ferrari, né? Que não é mais um carro, não é um Porsche, é uma Mercedes. Então é esse nicho que o altíssimo padrão trabalha. Então tem que ter essas percepções. São diversas competências que tem que trabalhar de forma conjunta para você conduzir esse atendimento. E cada coisinha que você vai fazendo vai aumentando a porcentagem de chance que você tem de converter. Exato. Mas ainda assim, no final, você falou, quem define é o cliente. Ele pode acontecer... Você pode fazer tudo impecável, maravilhoso, o cara tá com o Pix pronto para fazer, mas independente, não vai fazer porque outra situação aconteceu e tal, e vida que segue. Vida que segue, e assim, ter essa percepção de que a vida segue e que o teu trabalho tem que ser feito da melhor maneira possível, melhorar cada vez mais o atendimento, independente do sentimento, porque às vezes tem algumas situações que geram um sentimento de frustração muito grande, alguns negócios que acabam não se concretizando. Tem até uma situação que faz parte do mercado, que são de negociações tóxicas. Às vezes você fica trabalhando por um bom tempo numa negociação, num cliente, e aquilo é tão desgastante emocionalmente, fisicamente até. Eu já vi situações de corretores sair do mercado por problema de saúde. Acontecer de perder uma venda que seria... Assim, imagine, né? Uma pessoa que está passando por dificuldades e uma venda de pagar uma comissão de 150 mil, 180 mil, que seria o remédio para todos os males dele, pagar as contas e tal, e não dá certo. Por um detalhe, por um erro ali no processo, às vezes infantil, assim, uma coisa pequena, isso custar isso, daí isso gera um sentimento. Muita gente não consegue se recuperar e sai do mercado. Então, isso faz parte. Por isso que resiliência é muito importante. Resiliência e você
entender que às vezes tem algumas guerras que não vale nem a pena Você batalhar, ser né? batalhado. Porque tem as regras do jogo, você tem que entender como que o jogo rola, porque de vez em quando vai aparecer isso, né? Se fosse tão fácil, todo mundo seria Não, e isso... corretor. E também você falou de um ponto, né, que é muito recorrente, é o seguinte: existe... Isso atrai... Isso é o que faz com que o mercado imobiliário atraia muita gente que não tem condições de trabalhar no mercado. Como você tem uma peneira ou uma barreira de entrada quase inexistente, hoje o mercado imobiliário, as imobiliárias imploram por pessoas. Você tem que ter cresce, né? Não, nem isso mais. Hoje precisa de pessoas que queiram trabalhar. Então essa barreira de entrada é tão frágil ou inexistente em grande parte das empresas, com promessas de ganho tão altas que você atrai uma quantidade muito grande de pessoas desqualificadas. Uma coisa que é normal você ouvir no mercado é aquele corretor aquela pessoa que está corretor de imóveis. Não é corretor de imóveis. Que é a pessoa que vai entrar, vai ficar alguns meses, vai fazer uma venda ou outra quando consegue e vai sair. Só que tudo tem uma consequência, né? Essas pessoas acabam contribuindo para um mercado cada vez prostituído, exato, ruim nesse sentido, né? Hoje, por exemplo, sem a perpetuação, né? Que não é contínuo o negócio, né? É muito picado. E tem muita gente assim que olha pro corretor de imóveis como um cara, uma subprofissão, aquele cara chato que fica ligando, que é inconveniente e tal. E muito boa parte do mercado trabalha dessa forma. Isso prejudica quem está fazendo um trabalho sério. E isso é uma coisa que faz parte, infelizmente. Eu não vejo assim a médio prazo que isso melhore. Hoje o mercado ele está naturalmente selecionando quem vai ficar, mas ainda vai ter um bom tempo até é muito difícil o isso, mercado né? mudar. É difícil. É cultura, é complicado. É porque isso envolve vários elementos no mercado. Você tem o cliente, você tem as incorporadoras, você tem as imobiliárias, você tem os corretores. Tem alguns mercados que são mais organizados. O nosso mercado, por exemplo, o mercado curitibano, ele é muito pulverizado. Então assim, o mercado em si ele tende a se auto-organizar com o tempo, tá? E eu acredito que isso vai acontecer, mas não a um curto ou médio prazo. Porque a própria forma hoje do corretor de imóveis, as competências que são exigidas hoje do corretor de imóveis, vai tirando essas pessoas do caminho do mercado. E quem vai permanecer são os profissionais mesmo. Mas esse processo ele é longo, ele é demorado. Mas eu acho que não só no mercado imobiliário, né? Em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. Cara, muito obrigado por ter participado aqui. Passamos uma horinha e pouco batendo um papo aí. Show. Mas foi um prazer te receber aqui, trocar esse papo diferente. Então eu agradeço de ter tomado um tempinho aí para participar aqui. E é isso aí. Poxa, eu que agradeço. Eu falei, é uma área... Eu amo o que eu faço. Então você conversar a respeito disso, trocar experiências é sempre um prazer. Faz parte do meu trabalho, inclusive. E é isso, eu que agradeço aí show de o bola. convite. Pessoal, então obrigado por quem ficou aí até o final. Não esquecendo de seguir a gente lá no Instagram, no YouTube. Aproveitem e já sigam o Esdras lá para ver todo esse papo tanto do mundo da construção e personal branding, enfim. É um conteúdo bem interessante lá. E obrigado por quem ficou até o final e a gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.